Graças pais queridos da parte do Senhor Jesus, como é bom chegar até você nessa oportunidade, esperando em Deus que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus entes queridos. Nós queremos convidar você a assistir as nossas mensagens no canal no YouTube, Pastor Paulo Palmeira, da Segunda Igreja Batista do Retiro. Vai ser um prazer ter a certeza que você está ouvindo as nossas mensagens. Nós queremos orar ao Senhor agora, nós vamos falar com Deus, pedindo a graça do Senhor para nós. Nós louvamos a Deus pela sua vida e queremos agradecer ao Senhor por ela. Nós vamos orar por esse tempo em que o Senhor tem dado a nós o privilégio de estar trazendo a mensagem por esse meio. É bem verdade que são coisas novas, tanto para você quanto para nós, mas como igreja do Senhor, nós não podemos de deixar de pregar a palavra. Vamos agradecer também ao Senhor por tantas coisas e benefícios que Ele tem feito. Eu quero convidar você agora a baixar sua cabeça e junto comigo nós chegarmos ao trono de Deus em oração. Pai bendito, Deus eterno, nós louvamos o Teu nome e queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por esse tempo. E é bem verdade, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas para nós. Nós queremos colocar essas vidas no Teu altar, os enfermos, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que precisam, ó Deus, da Tua palavra, aqueles que assistem o nosso canal no YouTube, que o Senhor também nos abençoe. Dá a eles, ó Deus, a oportunidade de um crescimento espiritual maduro, bíblico e cristocêntrico. Continua nos abençoando nessa noite. Prepara os nossos corações, queremos ouvir a Tua voz. Porque, ó Deus, falar de erros não é fácil, mas nos ajude, ó Deus, nesse momento, para que a Tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer também a Deus pela vida do Elvis que tem nos ajudado nesse trabalho de mídia, pelo canal também do YouTube. Eu louvo a Deus pela vida dele, tem sido uma ferramenta de Deus e poderosa para nos ajudar também nesse momento. Nós queremos lembrar você que também nós estamos pelo Zoom, uma plataforma que nós temos te dá a oportunidade também de trazer e de levar a mensagem. Então, se você não tem condições de assistir, vai no Zoom, você também vai ter uma oportunidade de assistir as mensagens também que o Senhor tem nos dado e o privilégio de chegar até você. Amém? Amém. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre erros. Alguns domingos atrás nós falamos sobre julgamento e falamos 2 domingos só sobre julgamento. E como o julgamento é muito perigoso, como nós julgamos as pessoas, muitas vezes sem ter base, muitas vezes sem ter um alicerce e proferimos um julgamento errado. E muitas vezes julgamento que pode até matar pessoas espiritualmente. Eu quero convidar você nessa noite a pensar comigo sobre nossos erros, como os nossos erros têm sido terríveis. E nós vamos trazer aqui um cenário, uma lista de alguns personagens da Bíblia que erraram, mas foram homens usados por Deus. Então, se você é daquelas pessoas que gostam de estudar a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não esconde os erros, os podres, as falhas e os pecados desses grandes homens de Deus. O que me chama a atenção na palavra de Deus é isso. Essa característica que a palavra de Deus tem, de falar das vitórias, de falar do sucesso, de falar da prosperidade, mas também de falar dos erros e do fracasso. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Na verdade, serão vários textos que nós vamos falar. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí. E eu quero que você medite, que você guarde essa porção da palavra de Deus no teu coração. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também que os egípcios espancavam um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ainda em Êxodo, capítulo 3, versículo 10,
Diz assim a porção da palavra de Deus: vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo de Israel. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apressar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Uma outra passagem que nós queremos ler. Nós falamos sobre Moisés, agora nós vamos falar sobre Davi. Lá em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, a partir do verso 22, diz assim a minha palavra: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Agora nós vamos lá para 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a minha tradução: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com um dos seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram: é Betseba, filho de Eliã e mulher de Urias, Litita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Uma outra passagem e última passagem, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 26. Agora, para falar de Pedro, nós falamos de Moisés, falamos de Davi, agora nós queremos falar de Pedro. Mateus 26, versículo 69 diz assim: Pedro estava sentado no palácio, no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre erros. Você pode perceber que nós temos uma lista aqui: Moisés, Davi, Pedro. Nós poderíamos trazer outros personagens, mas nós gostaríamos de ficar apenas nesses 3 aqui. E diante dessa lista de podres, podemos dizer assim, de erros e falhas, de homens, de servos de Deus que marcaram a história naquele tempo, hoje e vai marcar ainda o futuro. A minha pergunta é: se colocasse o seu nome nessa lista, apareceria algum podre? Apareceria algum defeito, algum pecado seu? Se na vida desses homens há podres, e na nossa também, porque somos tão intolerantes com os erros dos outros? Porque nós somos tão juízes a ponto de apontar falhas e tecer comentários e julgar esses erros? Esses homens erraram, tanto você quanto eu, nós somos sujeitos aos erros. Mas o que aprendemos com isso? Primeiro, com relação a Deus, Deus não tem problema com as nossas imperfeições. Vou repetir: Deus não tem problemas com as nossas imperfeições. Eu tenho, você tem, mas Deus não. Deus não tem problema com as nossas imperfeições. Deus não tem problema com seus podres. Ele não tem problema.
E o fato disso é que Deus levantou Moisés e usou Moisés. Mesmo Moisés tendo matado um egípcio, Deus separou aquele homem. Haveria outros lá? Sim, haveria muitos lá. Mas Deus escolheu um homem que matou. Deus usa a todos, até aqueles que têm podres. Mas um outro personagem também é Davi. Deus usou Davi. Deus usou Pedro. Podemos dizer, Deus usou Paulo, Deus usou Barnabé, Tito, Filemão, Timóteo, José, o próprio Judas, Tomé, que negou, que duvidou. Quantos homens Deus usou? Homens que foram imperfeitos. E como eu tenho dito, Deus não tem problema com a sua imperfeição. Eles tinham podres. Então, Deus está te dizendo que o teu podre não é problema para Ele te usar. Eu queria que você imaginasse isso. Deus não tem problema, e o seu problema não é empecilho para Deus te usar. O que Deus não tolera, portanto, é a hipocrisia, é a incapacidade de você olhar para dentro de si e dizer que não tem erros, que você está isento de erros. Talvez se você perguntasse para Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor tem certeza que Davi é o homem segundo o teu coração? Da onde o senhor tirou isso? O senhor não viu o que ele fez? A Bíblia conta a história que ele arquitetou um plano, ele se deita com a mulher que não é sua, e ele arquiteta um plano, e esse plano faz com que o esposo dessa mulher morre. Eu fiquei pensando nisso. Ele planeja isso. Mas agora preste atenção, é esse homem chamado Davi, é da linhagem de Davi que vai vir, que vai nascer o Salvador. Talvez você fale, como é isso? Sim, se você perguntasse para Deus, por que esse homem? Por que esse homem? Deus vai te responder, porque é da linhagem dele que vai nascer o Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador. Deus não tem problemas, irmãos, com as nossas imperfeições. Deus sabe que você tem muitos erros. Você tem muitos erros, muitas falhas, assim como eu. Spurgeon, um grande pregador Spurgeon, disse o seguinte: quando falarem mal de você, não fique calado, não fique chateado. Você sabe que é pior do que eles dizem. Vou repetir: quando falarem mal de você, não fique chateado. Você sabe que é pior do que eles dizem. Essa hipocrisia das nossas mentes, daquilo que a gente arquiteta, daquilo que a gente vê, e para nós é difícil assimilar algumas coisas, e a gente coloca em xeque o erro do outro, coloca na balança o erro do outro, quando na verdade nós deveríamos colocar os nossos erros na balança e não dos outros. Eu fico pensando nisso. E é interessante que antigamente você falava dos erros dos outros, daquela pessoa que morava perto de você. Hoje, pelas redes sociais, o erro dos outros você coloca na rede social, na sua plataforma, no seu YouTube, e lança. E a pessoa que está lá no fim do mundo vai ouvir aquele comentário que você fez. Ou seja, saiu de um cenário próximo e agora viaja. O seu comentário, o seu julgamento sobre o erro do outro caminha longe para longe. Essa hipocrisia é disfarçada, irmãos, de ativismo ético, em revelar defeitos e desvios alheios. Essa hipocrisia, vou repetir, é disfarçada de ativismo ético, em revelar defeitos e desvio alheio. É aquele irmão que diz: pastor, olha, eu vou ser sincero com o senhor, eu não levo nada para casa. O que eu tenho para falar, eu falo. Eu não tenho papas na língua. Talvez você já ouviu essa expressão: olha, pastor, eu rodo a baiana. Eu rodo a baiana. Então, eu quero trazer uma palavra para você que pensa assim: olha, pastor, eu sou duro. Quando tem uma palavra, eu quero trazer, eu não deixo para amanhã. O que eu tenho para falar, eu falo hoje. É o falso legalista. É aquele que vem na igreja, que adora o Senhor, mas a sua espiritualidade é vista só nesses momentos. Mas no momento de ajudar alguém, de abençoar alguém, ele não quer. É aquele que a princípio comenta: olha, pastor, eu sou muito sincero. Não, você não é sincero, você é sincerista.
Há uma diferença muito grande entre ser sincero e sincerista. Eu tenho explicado isso muito na igreja. O sincerista não perde a oportunidade de falar. Ele não deixa para depois. O seu comentário nunca é bem-vindo. Ele sempre quer roubar o momento de alegria da pessoa. É aquele momento em que ninguém pediu a opinião dele, mas ele faz questão de apresentar a opinião dele. É aquela pessoa que quando chega no ambiente, as pessoas que já o conhecem já dizem assim: pô, chegou aquele que vai fazer algum comentário de ruim. É interessante que ninguém pediu o comentário dele e ele faz questão de dar. Faz questão de deixar o seu veneno. É aquela mulher sincerista que encontra com uma amiga e já faz algum tempo que ela não vê essa amiga, e a amiga também sabe que ela é muito sincerista e se aproxima, e aqui a sincerista diz assim: olha amiga, tudo bem? Eu vou falar para você, olha, eu já estou cansada, você me conhece muito bem, eu falo, eu não tenho papas na língua, e se você quer saber, eu tenho algo para falar a seu respeito. E ela: pois não, amiga, o que você, olha, eu estou achando que você está bem gorda. É aquele desabafo inapropriado, é a palavra que não merecia ser dita. Se ela tivesse calado, tinha abençoado muito mais do que proferido um comentário. Se o comentário dela não tivesse dado, ninguém perderia nada. Mas faz questão de deixar a sua opinião. Nós estamos também vivendo, irmãos, tempos difíceis, onde nós temos esse sincerismo, mas o sincero não. O sincero, quando ele se aproxima de uma pessoa e ele quer fazer um comentário, ele olha primeiro para dentro de si. Ele faz uma reflexão dele, antes de falar qualquer coisa a respeito da pessoa. E quando vai falar com a pessoa, ele chama no canto. E com um tom de amor, com um tom de mansidão, com um tom de domínio próprio, ele argumenta com a pessoa, mas não com um tom de menosprezar a pessoa, não com um tom de colocar a pessoa para baixo. Não. Ele sempre quer abençoar a pessoa. Então, sincero é isso. Sincero é quando ele chega no ambiente, ele tem uma palavra, a palavra dele é equilibrada. A palavra dele vai abençoar. Mesmo que o outro seja o errado, mesmo que o outro tenha errado, a palavra dele é sempre com amor, é sempre para edificação. Mas o sincerista não. O sincerista é aquele que diz que é pela ética, mas de ética não tem nada. A sua verdade não é bíblica, a sua verdade é própria do fruto do pecado da vida dele, e ele quer sempre estar sempre acima, nunca no mesmo nível. Ele quer sempre estar acima. É o sincerista. Mas, irmãos, hoje nós vivemos um momento muito difícil na nossa nação. Se você ligar na televisão, você vai ver os canais, os telejornais, você vai perceber que parece que há muita hipocrisia ali. De um lado, os telejornais, os jornalistas defendem o governo. Esse exalta o governo e diz que o governo não tem problema nenhum. Mas por outro lado, se você perceber, há um outro grupo também que não vai defender o governo, vai trazer palavras duras, vai trazer palavras para combater o governo, vai falar que o governo está errado, que o governo está praticando injustiça. Enfim, são dois momentos na nossa história. Um cenário em que defende o governo, o outro cenário que crucifica o governo. E a pergunta é: em qual nós vamos confiar? Os irmãos sabem muito bem que até hoje, graças a Deus, eu não coloquei nada no zap da igreja para falar sobre política. Eu não gosto de falar nada sobre política, principalmente nesse cenário. O meu momento aqui é da palavra de Deus. Não sou da esquerda, não sou da direita, não sou do centro, eu sou de Cristo. E quando eu observo isso, eu observo essa característica dessa hipocrisia de trazer comentários, de apresentar erros, ou de apresentar uma evolução que muitas vezes não é fake news. Mas a gente precisa tomar muito cuidado contra isso. Por fim, irmãos, segunda coisa que eu queria lembrar para você, quando a gente observa os erros, é que na religião também há um cenário de ética falsa e de vida sem prática. Vou explicar isso para você. É aquele religioso que não usa de atos de misericórdia. É aquele que a vida dele não flui rios de águas vivas. É aquele que tem dificuldade de se relacionar. Ele diz que tem uma relação muito próspera com o Pai.
essa vertical, mas na horizontal ele não consegue desenvolver. Ele não consegue criar ambientes para que o seu relacionamento na horizontal se desenvolva. É aquele que diz, olha, eu estou bem próximo do Pai, mas quando você olha para a vida dele, você vai falar, você está bem longe dos teus irmãos. É o legalista. Atiradores de pedras apontam os defeitos em tudo. Ele é capaz de chegar na igreja batista e falar assim, achei o meu lugar. E ele começa a desenvolver, ele começa a crescer. E ele começa a trabalhar na igreja, mas ao com o tempo ele vai se esfriando. Mas não por causa da igreja, mas por causa dele mesmo. E chega ao ponto dele sair, e aí ele vai procurar uma outra igreja. E aí ele começa a procurar uma igreja e ele encontra a igreja pentecostal, renovada do fogo puro, do azeite quente. E ali ele acha que se encontrou, aqui me encontrei. E ali é fogo para todo lado. É fogo no altar, é fogo na espada, é fogo na palavra. É o irmão que canta tem fogo, é a espada de fogo, é o monte que é fogo, tudo para ele é fogo. Mas chega um momento também que ele cansa. E aí aquela chama do início se apaga. E aí ele não quer ir para a Batista, mas ele também não quer ficar na igreja do fogo. Então ele vai procurar uma igreja que é meio termo. E nessa igreja do meio termo ele chega da mesma maneira que ele chegou na Batista e da mesma maneira que ele chegou na igreja pentecostal, com fogo. Mas ao mesmo tempo que ele cresce ali, ele se enche, mas ao mesmo tempo ele cansa. E ele abandona. Ele começa a ver erros dos outros. Ele não fica na Batista porque é fria demais, não fica na igreja pentecostal porque é quente demais, na igreja do meio termo ele também não se acha, e ele começa a apontar os problemas dos outros, mas nunca o problema é ele, nunca os podres é ele. O podre é o pastor, o podre é a igreja, o podre é a saia, o podre é o brinco, o podre é porque os pentecostais não buscam na palavra, é o podre da igreja batista que não dá vazão ao Espírito Santo. Sempre julgando os outros, mas nunca olhando para dentro de si. Eu quero encerrar lembrando a você de uma passagem que eu gosto muito. Eu tenho dito isso na minha igreja. Passagem que Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Você tem que se examinar a você mesmo. Você não precisa examinar o outro. Deixe que o outro, o diabo, já está examinando. Examine você. Cuide de você. Não aponte erros. Antes de você apontar os erros, olhe para você. Veja se há em você alguma coisa de valor. E repetindo o que nós dissemos no início da mensagem, Deus não tem problemas com seus erros. Você pode ter, eu posso ter, mas o Senhor não tem problemas com teus erros. As consequências do teu erro, você vai cultivar, você vai colher. Porque a Bíblia diz, aquele que planta, colhe. Que Deus abençoe sua vida. E que nessa noite você possa entender isso. Que o Senhor tem sempre algo para você. Mas olhe para dentro de você, examine, pois, a você. E vê se há algo em sua vida que precisa ser mudado. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, nós te louvamos por esse momento, por esse tempo, em que essa palavra falou muito ao meu coração. Às vezes nós temos essa tendência, talvez algo até que passa desapercebida, bem verdade, o Senhor testemunha, às vezes julgamos, mas sem aquela intenção. Mas nessa noite o Senhor revelou para nós, para que possamos tomar cuidado, identificarmos, ó Deus, que mesmo errando, o Senhor nos usa, assim como usou aqueles homens, e tem usado a nós. Ó Deus, eu te louvo por isso, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.